Bom de contar história, eu nunca fui. Não, senhor. Tem dia que 9 da manhã, nem lembro mais o que comi no café. Mas desse caos aqui, desse eu nunca mais esqueci. A BR-060 se esticava na minha frente feito uma cobra preta e peçonhenta, cortando o cerrado goiano numa linha reta que meus olhos cansados teimavam em dizer que não tinha fim. Eram 3h40 da madrugada. O cheiro de diesel, já entranhado na pele feito cola quente, misturava com o suor que descia gelado pelas costas, mesmo com as janelas do bruto escancaradas. O motor do meu Scania velho de guerra roncava que nem onça satisfeita. Um som que, há 23 anos, embala meus dias e noites nessa sina de cigano motorizado. Meu nome é Bento, Bento Ferreira, para quem faz questão do sobrenome. Mas na estrada é só Bento mesmo. 52 anos pesando nas costas feito carga mal ajeitada. Cabelo mais para sal do que para pimenta. Mãos feito lixa grossa de tanto segurar volante e pelejar com peso. Trago uma cicatriz aqui na testa. Lembrança teimosa de um tombo feio lá para os lados de Rondonópolis, no Mato Grosso, em 2018. E tenho esses olhos, cansados de quem já viu mais poeira de estrada do que bom dia. Não tenho parente me esperando em casa. Aliás, nem casa eu tenho mais. O que me restou é essa cabine, que virou meu quarto, minha sala, minha cozinha improvisada. As paredes forradas de madeirite puído, um colchão fino, mas sempre limpo, e a foto da minha Ivone, essa sim, grudada no painel e no peito. Minha mulher se foi. Faz 8 anos, 2 meses e exatos 16 dias que um maldito câncer de estômago, já avançado, levou ela em 6 meses. E levou junto comigo a vontade de fincar o pé em qualquer canto desse mundo. Antes dela partir, a gente tinha nosso cantinho em Rio Verde, lá em Goiás. Coisa simples, mas era nosso. Ivone tinha mão boa para planta, vivia com um pé de manjericão na janela da cozinha e fazia um café cheiroso que acordava a vizinhança toda. 17 anos de casado e... toda vez que eu apontava com o bruto na esquina, ela disparava pro portão que nem menina, com o sorriso mais bonito que já vi. Depois que ela se foi... compadre, botei tudo abaixo de chuva. A casa em Rio Verde, os móveis, até a televisão onde ela via as novelas dela. Não dava para ficar naqueles cômodos assombrados de lembrança. Cada canto gritava o nome dela. Cada silêncio era um corte fundo na alma. Aí juntei os trocados que tinha, agarrei nesse Scania aqui já rodado, mas fiel, e fiz da estrada minha única morada. De lá pra cá, é só eu, esse motor que nunca me deixou na mão e um vazio no peito que parece aumentar com cada légua vencida. Trabalho pra mod esquecer, rodo pra não ter tempo de pensar, paro só quando o corpo arreia, pedindo socorro. Durmo em posto, como o que aparece em boca de beira de estrada. Banho só quando a sorte me cruza com um chuveiro que presta. É vida de cão sem dono, bem sei, mas foi a vida que me restou. Se esse vídeo apareceu para você, comenta aí de qual cidade você está assistindo isso. Me motiva a postar mais histórias como essa e se inscreve no canal para me dar uma força. O céu estava sem lua naquela madrugada de março, só as estrelas, que piscavam igual vagalume, parecidas com aquelas que minha mãe me mostrava quando eu era menino, lá no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Turmalina. Ela se foi quando eu tinha 17, vítima de uma doença de febre, daquelas que não perdoam. O bebê que ela esperava também não vingou. Pai, esse nunca conheci de verdade. Aparecia de vez em quando, bêbado e violento, até que um dia sumiu no mundo. Restou a estrada para me criar e me ensinar o que eu precisava saber da vida. O calor sufocava, mesmo sendo madrugada. Março no Cerrado é assim. O sol se põe, mas o forno continua aceso. O ar-condicionado do caminhão tinha dado seu último suspiro lá em Itumbiara, e eu seguia com as janelas abertas, sentindo aquele vento quente me bater no rosto igual sopro de secador de cabelo.
De vez em quando, passava uma carreta no sentido contrário, na rota Rio-Bahia ou São Paulo-Brasília, e por alguns segundos os faróis cortavam a escuridão igual relâmpago, revelando a paisagem seca e as árvores retorcidas do cerrado. Eu vinha de Sorriso, lá do Mato Grosso, carregado de soja para descarregar em Anápolis. Um peso de responsa no baú, umas 25 toneladas boa. Mais umas boas horas de viagem pela frente. Tinha parado para jantar em Rio Verde, a cidade onde eu e Ivone tivemos nosso canto. Num restaurante pequeno, mas limpo, onde uma senhora de uns 60 anos me serviu um prato de arroz com pequi, que quase me fez chorar, de tanto que lembrou o tempero da minha afinada mãe. Conversamos um bocado. Ela me contou dos filhos que foram para a cidade grande e só voltam no Natal. Gente igual eu, meio perdida na própria solidão, mas ainda com uma brasa de esperança no peito de que a vida pode melhorar. Foi saindo de Rio Verde, já na madrugada alta, que comecei a sentir aquele aperto no coração, aquela melancolia que às vezes me visita igual fantasma teimoso. Lembrei da Ivone, do jeito que ela fazia café cantarolando uma música que nunca soube o nome. Lembrei do nosso quarto, da janela que dava para o quintal pequeno, onde ela criava suas galinhas, lá na nossa casinha em Rio Verde. Lembrei de como ela cheirava quando chegava do trabalho na loja. Um perfume barato, mas que para mim era o melhor. Do mundo misturado com o cheiro de tecido novo. O rádio tocava aquelas modas chorada de viola, que falam de amor perdido e saudade que judia. Mudei para uma estação de notícias, mas até as notícias eram de cortar o coração. Violência, roubalheira, a vida do pobre cada vez mais difícil. Desliguei tudo. Preferi o silêncio e o ronco do motor, meu companheiro de tantas léguas. Era quando o silêncio pesava mais que eu pensava em Ivone, nos últimos dias dela, internada no hospital de Goiânia, magra que dava dó, igual galho seco, mas ainda com um sorriso nos lábios quando eu chegava de viagem. Ainda perguntando se eu tinha comido direito, se estava me cuidando na estrada. No último dia, ela segurou minha mão com aqueles dedos finos que pareciam graveto e disse com a voz fraquinha: "Bento, meu amor, você é um homem bom. Não se deixa perder na solidão, não." Mas como não se perder quando a pessoa que dava sentido para a sua existência vira só uma lembrança doída? Como não se perder quando você acorda todo dia numa cabine estreita, sem ter para quem dar um bom dia, sem um carinho para começar a jornada? Como não se perder quando a única conversa que você tem é com os frentistas apressados dos postos e as atendentes cansadas das lanchonetes? Acendi um cigarro, puxei a fumaça devagar, sentindo ela queimar a garganta. Vício que peguei depois que Ivone se foi. Ela sempre implicava quando eu fumava, dizia que aquilo ainda ia me matar pela boca. Agora, fumava igual chaminé e não tinha mais ninguém para me dar bronca. Era uma das poucas e amargas liberdades que a solidão me dava. Se esse vídeo apareceu para você, comenta aí de qual cidade você está assistindo isso, me motiva a postar mais histórias como essa e se inscreve no canal para me dar uma força. O céu estava sem lua naquela madrugada de março, só as estrelas, que piscavam igual vagalume, parecidas com aquelas que minha mãe me mostrava quando eu era menino lá no interior de Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Turmalina. Ela se foi quando eu tinha 17, vítima de uma doença de febre, daquelas que não perdoam. O bebê que ela esperava também não vingou. Pai, esse nunca conheci de verdade. Aparecia de vez em quando, bêbado e violento, até que um dia sumiu no mundo. Restou a estrada para me criar e me ensinar o que eu precisava saber da vida. O calor sufocava, mesmo sendo madrugada. Março no Cerrado é assim, o sol se põe, mas o forno continua aceso. O ar-condicionado do caminhão tinha dado seu último suspiro lá em Itumbiara,
E eu seguia com as janelas abertas, sentindo aquele vento quente me bater no rosto, igual sopro de secador de cabelo. De vez em quando, passava uma carreta no sentido contrário, na rota Rio-Bahia ou São Paulo-Brasília. E por alguns segundos, os faróis cortavam a escuridão igual relâmpago, revelando a paisagem seca e as árvores retorcidas do cerrado. Eu vinha de Sorriso, lá do Mato Grosso, carregado de soja para descarregar em Anápolis. Um peso de responsa no baú, umas 25 toneladas boa. Mais umas boas horas de viagem pela frente. Tinha parado para jantar em Rio Verde, a cidade onde eu e Ivone tivemos nosso canto, num restaurante pequeno, mas limpo, onde uma senhora de uns 60 anos me serviu um prato de arroz com pequi, que quase me fez chorar, de tanto que lembrou o tempero da minha finada mãe. Conversamos um bocado. Ela me contou dos filhos que foram para a cidade grande e só voltam no Natal. Gente igual eu, meio perdida na própria solidão, mas ainda com uma brasa de esperança no peito de que a vida pode melhorar. Foi saindo de Rio Verde, já na madrugada alta, que comecei a sentir aquele aperto no coração, aquela melancolia que às vezes me visita igual fantasma teimoso. Lembrei da Ivone, do jeito que ela fazia café cantarolando uma música que nunca soube o nome. Lembrei do nosso quarto, da janela que dava para o quintal pequeno, onde ela criava suas galinhas, lá na nossa casinha em Rio Verde. Lembrei de como ela cheirava quando chegava do trabalho na loja, um perfume barato, mas que para mim era o melhor do mundo, misturado com o cheiro de tecido novo. O rádio tocava aquelas modas chorada de viola, que falam de amor perdido e saudade que judia. Mudei para uma estação de notícias, mas até as notícias eram de cortar o coração. Violência, roubalheira, a vida do pobre cada vez mais difícil. Desliguei tudo. Preferi o silêncio e o ronco do motor, meu companheiro de tantas léguas. Era quando o silêncio pesava mais que eu pensava em Ivone, nos últimos dias dela, internada no hospital de Goiânia. Magra que dava dó, igual galho seco, mas ainda com um sorriso nos lábios quando eu chegava de viagem. Ainda perguntando se eu tinha comido direito, se estava me cuidando na estrada. No último dia, ela segurou minha mão com aqueles dedos finos que pareciam graveto e disse, com a voz fraquinha: "Bento, meu amor, você é um homem bom. Não se deixa perder na solidão, não." Mas como não se perder quando a pessoa que dava sentido para sua existência vira só uma lembrança doída? Como não se perder quando você acorda todo dia numa cabine estreita, sem ter para quem dar um bom dia, sem um carinho para começar a jornada? Como não se perder quando a única conversa que você tem é com os frentistas apressados dos postos e as atendentes cansadas das lanchonetes? Acendi um cigarro, puxei a fumaça devagar, sentindo ela queimar a garganta. Vício que peguei depois que Ivone se foi. Ela sempre implicava quando eu fumava, dizia que aquilo ainda ia me matar pela boca. Agora fumava igual chaminé e não tinha mais ninguém para me dar bronca. Era uma das poucas e amargas liberdades que a solidão me dava. Foi numa dessas tragadas, com o cigarro pendurado no canto da boca e os olhos fixos na fita de asfalto iluminada pelos faróis, que eu a vi. Primeiro, pensei que fosse miragem, dessas que a mente cansada prega na gente quando se roda por horas a fio, principalmente na madrugada, quando o corpo implora por descanso. Mas o trabalho não deixa. Eu já tinha visto de tudo nessa estrada. Sombras que viravam árvores, animais que eram só pedras, gente que era placa. Mas essa visão era diferente. Tinha movimento, tinha urgência. No meio da pista, bem na minha mão de direção, iluminada pelos faróis do Scania, como uma atriz. Solitária no palco do mundo, uma figura corria. Descalça, o vestido branco esvoaçava, uma bandeira de rendição feita de renda. O véu, já esfarrapado, tremulava no vento quente e os braços se debatiam como se ela estivesse se afogando no ar denso do cerrado. Uma noiva.
uma noiva perdida na escuridão, correndo igual alma penada procurando sossego. Arranquei o cigarro da boca com uma mão e joguei pela janela. Com a outra, pisei no freio com a força que tinha. O Scania gemeu que nem animal ferido. A cabine inteira se sacudiu e os pneus cantaram no asfalto quente um grito de borracha torturada. O cheiro de freio queimado invadiu tudo. Parei uns 20 metros à frente dela, com o coração batendo descompassado, que nem bumbo de folia de reis. Saltei da cabine com as pernas ainda bambas da adrenalina. O bafo quente da noite me abraçou feito um cobertor pesado, e o som das cigarras no mato era uma parede ensurdecedora, misturado com o tic-tac do motor, esfriando. "Ô, minha filha, cuidado!" Gritei mais por instinto do que por pensar, a voz saindo rouca pela surpresa e pela preocupação. Ela parou de correr e se virou devagar, receosa. Quando a luz forte dos faróis bateu em seu rosto, senti um nó subir pela garganta. Era uma menina, não passava dos 20 e poucos anos. Os olhos, de um verde imenso, brilhavam de lágrima e desespero. O rosto, bonito, estava marcado pelo medo. Os lábios rachados de sede, o cabelo, que devia ter sido um penteado de festa, agora estava desgrenhado, com mechas grudadas na pele pelo suor. O vestido, que devia ter custado uma fortuna, estava imundo da poeira vermelha da estrada, rasgado na barra, manchado de suor e de algo que parecia sangue. Os pés descalços, estavam em carne viva, deixando marcas vermelhas no asfalto. "Por favor", ela disse, e a voz era um fio fino, quase um sussurro. "Me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda." Não hesitei um segundo. 23 anos de estrada me ensinaram. Quando alguém pede socorro na madrugada, no meio do nada, você ajuda primeiro e pergunta depois. Principalmente quando é uma moça jovem, sozinha e machucada. "Vem cá", disse, estendendo a mão calejada. "Vamos sair dessa pista antes que apareça outro doido varrido." Ela vacilou, me olhando de cima a baixo com desconfiança. E eu não a culpava. A barba de 3 dias, a camisa xadrez suada, o cheiro de diesel, um homem do meu tamanho no meio da noite assustaria qualquer uma. Mas algo no meu olhar deve tê-la tranquilizado. Talvez ela só não tivesse mais escolha. Veio devagar, mancando, e eu ajudei-a a subir na cabine. O braço dela era fino, feito graveto. Acomodei-a no banco do carona, em cima de uma almofada que Ivone tinha bordado anos atrás, e fechei a porta com cuidado. Voltei para o meu lugar e só então, com ela ali do lado, na luz fraca do painel, reparei que ela tremia. Tremia de um medo que eu ainda não entendia, mas que já me apertava o peito de dó. "Como é seu nome, menina?" Perguntei com a voz mais mansa que consegui, enquanto lhe passava uma garrafa d'água. "Clarice", ela respondeu, pegando a garrafa com as 2 mãos trêmulas. "Clarice, nome bonito, eu sou o Bento Ferreira. Botei o caminhão para andar devagar. Que aconteceu com você?" Ela bebeu a água em goles desesperados, como se não visse líquido há dias. Quando terminou quase a garrafa inteira, me olhou com aqueles olhos verdes que pareciam carregar o peso do mundo. "Eu fugi", disse a voz um pouco mais firme, "do meu casamento." Senti o sangue gelar. Uma noiva fugindo do próprio casório, na madrugada, no meio do cerrado. Aquilo não era coisa boa. "Fugiu de onde, Clarice?" "De Jataí, da igreja. Tava todo mundo lá, minha família, a família dele." Ela começou a chorar baixinho. "Eu não consegui casar com aquele homem, Jataí. Eu tinha saído de lá há poucas horas. Valha-me Deus, essa menina. Você correu da igreja até aqui?" Perguntei incrédulo. "Corri. Peguei uma carona que me deixou mais pra frente. Corri mais. Não sei direito como cheguei aqui. Só sei que não podia voltar, não podia." Parei o caminhão no acostamento e desliguei o motor. O silêncio da noite voltou, quebrado só pelo choro baixo dela. "Clarice", disse, me virando para ela. "Quer me contar o que aconteceu?"
Não precisa se não quiser, mas às vezes botar para fora ajuda a aliviar o peso. Ela me olhou por um longo tempo, me medindo. Depois suspirou fundo, um suspiro que parecia carregar anos de sofrimento guardado. É uma história longa, seu Bento. Eu tenho tempo, minha filha, respondi. E você parece que tem muita história para desabafar. Foi aí que ela começou a me contar o caos que ia partir meu coração em 1000 pedaços. Botei o caminhão para andar bem devagar, enquanto Clarice me contava sua história. As palavras saíam aos pedaços, entre soluços e pausas longas, como se cada lembrança fosse um espinho que ela precisava arrancar da garganta. Cada revelação me apertava mais o peito e acendia uma raiva que eu não sentia há muitos anos. Minha família é tradicional, seu Bento, disse ela, enxugando os olhos na manga suja do vestido. Dessas que ainda acredita que mulher nasce para servir marido, parir filho e ficar calada. Meu pai, Virgílio, é pecuarista. Minha mãe, a dona Conceição, ela nunca trabalhou fora, nunca teve opinião própria. Acho que nunca sorriu, de verdade. Cerrei os punhos no volante. Eu conhecia famílias assim. No interior, principalmente nos rincões mais afastados, ainda existiam homens que tratavam mulher como propriedade, como mercadoria. Fui prometida em casamento quando tinha 16 anos, continuou Clarice, a voz tremendo, para um homem de 42, um fazendeiro amigo do meu pai, Otávio. Rico, influente, dono de metade das terras de Jataí. E cruel. Desde o primeiro dia que me viu, deixou claro que eu seria dele, quisesse ou não. Como assim, prometida? Perguntei, embora o gosto amargo da resposta já estivesse na minha boca. Meu pai estava cheio de dívidas. A fazenda ia para o banco. Otávio propôs um acordo. Quitava tudo e em troca ficava comigo, como se eu fosse uma vaca premiada. Uma coisa, a raiva subiu pela minha garganta igual bile. Respirei fundo. Era hora de ouvir, não de explodir. Eu tentei fugir antes, continuou ela, 3 vezes. A primeira com 17. Fugi para Goiânia, arrumei emprego numa loja, mas meu pai me achou em 2 semanas, me trouxe de volta e me trancou em casa por 1 mês, dizendo que era minha obrigação, que a honra da família dependia daquilo. Passamos por um povoado adormecido, luzes amareladas nas janelas. O Brasil profundo, onde o tempo passa devagar e as tradições arcaicas ainda mandam. A segunda vez, no ano passado, tentei ir para o Rio de Janeiro. Tinha uma prima que prometeu ajudar. Cheguei na rodoviária de Goiânia já com a passagem na mão, quando meu pai apareceu com 2 capangas. Me arrastaram de volta feito bicho. Fiquei trancada 2 meses, sem ver ninguém. E sua mãe nunca te defendeu? Minha mãe? Clarice riu, um riso sem alegria. A dona Conceição casou com 15 anos, também num arranjo. Apanhou do meu pai a vida inteira. Para ela, resistir é pecado. Ela me dizia, é nosso destino, minha filha. Mulher nasceu para sofrer calada. O motor roncava baixinho. A terceira vez, há 3 meses, eu tinha um plano melhor, um amigo, mas alguém me denunciou. Tenho quase certeza que foi minha irmã mais velha, Angélica, com ciúme de me ver tentando ser livre. Aí meu pai perdeu a paciência. Me deu uma surra que deixou marca por semanas e disse que, se eu tentasse de novo, ele me matava. E não era ameaça vazia, seu Bento. Meu pai já matou o homem por causa de gado. Ele me mataria. Um arrepio percorreu minha espinha. A violência no interior, quando envolve honra, é algo brutal. Depois disso, virei prisioneira. Otávio vinha me visitar toda semana, me tratando como se já fosse sua propriedade. Tocava em mim, me beijava à força, dizia que depois do casamento eu ia aprender a ser obediente. A voz dela se embargou. Parei o caminhão numa entrada de fazenda, desliguei o motor e me virei para ela. Clarice, olhe para mim. Ela levantou os olhos verdes, inchados de choro. Você não é propriedade de ninguém. O que fizeram com você é crime. Eu sei, ela sussurrou.
Mas quando você vive anos sendo tratada como um objeto, começa a acreditar que é só isso que você vale. E o que mudou hoje? O que te fez fugir dessa vez? Ela respirou fundo, preparando-se para contar a parte mais difícil. Hoje era o casamento. Na capela de Santa Rita de Cássia, em Jataí, 200 convidados, festa, tudo pago pelo Otávio, claro. Ele queria que todo mundo visse que estava comprando a filha do Virgílio. Conta direito como foi. Acordei às 5, minha mãe, tias, todas em cima, me arrumando, cabelo, maquiagem, vestido. Ela olhou para o tecido sujo e rasgado em seu colo. Este vestido custou R$ 8.000, importado. Otávio fez questão de escolher pessoalmente. E como você se sentia? Como um cordeiro sendo preparado para o sacrifício. A voz dela ficou dura. Elas falavam como se fosse o dia mais feliz da minha vida, e eu só pensava que era o último dia da minha liberdade. Você tentou falar com alguém? Tentei. Meu padrinho disse que toda mulher fica nervosa. Minha prima disse que eu era louca, que Otávio era um bom partido, sortuda. Clarice parou, perdida nas lembranças. Quando chegamos na igreja, vi o Otávio no altar. Ele sorria, mas não era um sorriso de felicidade. Era um sorriso de posse. E naquele momento, seu Bento, algo despertou dentro de mim. O quê? Raiva. Os olhos dela brilharam. Uma raiva que eu nunca tinha sentido. E junto com a raiva veio uma certeza. Eu preferia morrer a me casar com aquele homem. O silêncio nos envolveu. Lembrei da minha liberdade de escolher, a Ivone, de casar por amor. Um nó se formou na minha garganta. E então eu fiz o impensável. A voz dela ganhou força. A cerimônia ia começar. Eu estava no salão ao lado, esperando. Ouvi a música do órgão e minha mãe disse: "Pronta, minha filha, chegou a sua hora", como se fosse a hora de morrer. Foi quando eu olhei no espelho, vi meu reflexo vestida de noiva e sabe o que eu enxerguei de verdade, seu Bento? O que você viu, Clarice? Eu vi a minha mãe. Vi o rosto dela no dia em que casou, cheia de sonhos que foram morrendo um por um. Vi minhas tias, que nunca mais sorriram de verdade. Vi minha irmã, Angélica, que tem 28 anos e parece ter 50 de tanto sofrimento calado. A voz dela estava firme, determinada agora. E pensei, não, eu não vou ser mais uma. Não vou passar os próximos 30 anos da minha vida sendo propriedade de um homem que me comprou. Foi quando eu tentei pela última vez. O que você fez? Segurei a mão da minha mãe. Olhei bem nos olhos dela e disse: "Mãe, eu não posso casar. Não amo esse homem. Tenho medo dele. Me ajuda, pelo amor de Deus." Sabe o que ela respondeu? Balancei a cabeça, embora pudesse imaginar. Ela disse: "Amor é luxo de rico, Clarice. Mulher pobre casa por necessidade. Você vai aprender a gostar dele." E depois sussurrou, olhando para os lados: "Eu também não amava seu pai no começo. Jesus foi a gota d'água", disse Clarice. "Ali eu percebi que não ia ter ajuda de ninguém, que se eu quisesse ser livre, tinha que ser sozinha." E então ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas de verdade. Aí eu fiz a coisa mais louca da minha vida. Conta. Esperei minha mãe e as madrinhas saírem. Fiquei sozinha no salão por uns 2 minutos. Tirei o salto alto, peguei a barra do vestido para não tropeçar e corri pela porta dos fundos, que dava para o quintal da igreja. A imagem dela, noiva, correndo, me fez sorrir, apesar de tudo. E ninguém viu? O quintal dava para um terreno baldio. Atravessei correndo, rasgando o vestido nos espinhos, sujando tudo. Do outro lado tinha uma rua pequena. Segui correndo sem olhar para trás, ouvindo o órgão da igreja ficando mais distante. E como chegou até aqui? Corri até sair da cidade. Umas 2 horas. Os pés começaram a sangrar logo, mas eu não podia parar. Sabia que iam mandar gente atrás de mim. Clarice bebeu mais um gole d'água. Quando cheguei na estrada, na saída de Jataí,
Tentei pedir carona. Imagina a cena. Os primeiros carros nem pararam. Mas conseguiu? Consegui. Um casal de idosos, voltando de uma festa, ficaram com pena. Me levaram até Rio Verde. Por que não aceitou a ajuda deles? Porque sabia que iam querer me levar de volta para a família. Iam achar que eu não podia decidir por mim. Inventei que tinha brigado com o noivo, mas que estava tudo bem. Em Rio Verde, desci e comecei a caminhar de novo. Consegui mais uma carona, com um rapaz de uniforme de usina numa moto. Ele me levou uns 10 quilômetros e me deixou na estrada. Continuei andando até que o senhor apareceu. Ficamos em silêncio. Clarice, você tem algum lugar para ir? Alguém que possa te ajudar? Ela balançou a cabeça. Minha família está do lado do meu pai. Quem ia me ajudar contra o Virgílio e o Otávio? Eles têm poder, dinheiro. E agora? Qual o plano? Não sei, admitiu ela, a voz frágil de novo. Só sei que não posso voltar. Prefiro morrer. Aqui na estrada. Olhei para ela e, sem saber bem por quê, tomei uma decisão que ia mudar minha vida. Clarice, você não vai morrer na estrada e não vai voltar para ser escrava de ninguém. Ela me olhou com uma mistura de esperança e descrença. Você pode vir comigo, até decidir o que fazer da vida. Seu Bento, o senhor nem me conhece. Por que faria isso? Pensei na pergunta. Talvez pela solidão que vi nela, talvez pela minha Ivone, que sempre dizia que a gente tem que ajudar quem precisa. Ou talvez porque, pela primeira vez em 8 anos, senti que tinha um propósito de novo. Porque todo mundo merece uma chance de ser livre, respondi. E porque eu entendo o que é se sentir preso. Os olhos dela se encheram de lágrimas de alívio. O senhor faria mesmo? Faria, mas seu pai e esse Otávio vão te procurar. Vão fazer de tudo para te achar. Eu sei, mas pelo menos agora eu tenho uma chance. Liguei o motor do caminhão sentindo uma certeza que há muito não sentia. Então vamos. Primeiro, um hospital para cuidar desses pés. Depois a gente vê. Seu Bento, ela disse tocando meu braço. Obrigada. Não precisa agradecer. Só precisa ser feliz. E foi assim, com uma noiva fugitiva no banco do carona, que retomei a viagem pela BR-060, sem saber que nossa jornada estava só começando. Fazia 1 hora que estávamos na estrada quando o céu escureceu de vez. Nuvens carregadas, anunciando tempestade. Vai chover, disse Clarice. E vai chover forte, confirmei. Preciso achar um lugar para parar. Ela estava mais calma depois de desabafar. Tinha tentado arrumar o cabelo e o vestido. Seu Bento, ela quebrou o silêncio. Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que o senhor está sozinho? Um homem como o senhor, por que não tem família? A pergunta me pegou de surpresa. Eu tive família, respondi, a garganta apertando. Tive uma esposa, Ivone. Ela era tudo para mim. O que aconteceu com ela? Morreu, câncer, faz 8 anos. Sinto muito. Vocês tinham filhos? Não conseguimos ter. Depois que ela se foi, não quis mais saber de nada. Vendi tudo e virei andarilho da estrada. Deve ter sido um amor muito grande, ela disse com respeito. Foi. A gente casou por amor de verdade, desses de filme. Como vocês se conheceram? Sorri, lembrando. Numa festa junina em Rio Verde. Eu com 25 anos, ela com 23. Eu todo bêbado tentando pescar argola e não acertava uma. Ela chegou, pegou a argola da minha mão e acertou 3 seguidas. E aí? Perguntei se ela queria dançar. Forró? Ela disse que dançava, mas que eu parecia muito bêbado para não pisar no pé dela. Eu respondi que se ela aguentasse 3 músicas, eu parava de beber na festa. E ela aguentou, e eu cumpri a promessa. Os primeiros pingos grossos de chuva bateram no para-brisa. Conta mais, pediu Clarice. Namoramos 2 anos. Ela era professora. A família dela não me queria. Achava que caminhoneiro não era marido. Mas ela me defendeu.
O casamento foi simples, na igreja do bairro. Ela mesma fez o vestido. Foi o dia mais feliz da minha vida. Um raio cortou o céu e a chuva virou temporal. Preciso parar! Gritei por cima do barulho. Avistei a placa de um posto a 2 quilômetros, posto Bandeirante. Quando chegamos, vi que era só o esqueleto do que já foi um lugar, todo comido pela ferrugem, mas com uma área coberta onde dava para estacionar. Parei o caminhão embaixo da cobertura e desliguei. O temporal continuava forte lá fora. Vamos ter que esperar passar, disse. Tudo bem, respondeu Clarice. Pelo menos estamos protegidos. Foi então que vimos os faróis. Uma Ford F-250 preta, erguida com pneu lameiro, diminuindo a velocidade perto do posto. Meu sangue gelou. Carro de fazendeiro rico, de capanga, de quem não vem para prosear. Clarice, disse baixinho, o coração na boca. Se esconde. Aí atrás, no beliche. Rápido. Por quê? Porque pode ser alguém procurando por você. O carro parou na outra extremidade da cobertura do posto Bandeirante. 2 figuras desceram, um homem alto, de chapéu, e outro mais baixo, de boné. O mais alto tinha uma fivela de cinto grande, prateada, com a cabeça de um boi. Mesmo com a chuva, dava para ver o jeito de capanga. Andaram na direção do nosso caminhão. Clarice se encolheu no beliche pequeno atrás dos bancos, cobrindo-se com uma lona que eu usava para proteger a carga. O coração dela devia estar disparado, igual ao meu. Os homens chegaram perto. O mais alto bateu na janela. Abri só uma fresta. Boa noite, disse ele, a voz grossa, autoritária. Viu alguma coisa estranha na estrada? Uma moça, talvez. Como assim? Estranha. Perguntei tentando manter a voz firme. Uma moça vestida de noiva. Fugiu de um casamento hoje em Jataí. A família está procurando, preocupada. Vestida de noiva? Fingi surpresa. Na estrada? Não, senhor. Não vi nada, não. O homem me analisou com desconfiança. Depois deu uma volta ao redor do caminhão. Meu coração quase parou quando ele passou perto da janela do carona, onde Clarice estivera sentada. Tem certeza? Insistiu ele. É importante. O patrão está oferecendo uma boa grana, o suficiente para comprar um carro novo e ainda sobrar troco. Tenho certeza. Se eu tivesse visto uma noiva na estrada, ia ter parado para ajudar. Ele ficou me encarando por um tempo que pareceu eterno. Depois, fez sinal para o comparsa e os dois voltaram para a F-250. Mas não foram embora. Ficaram parados ali como se esperassem alguma coisa. Eles foram embora? Sussurrou Clarice lá. De trás. Não, ainda estão aqui. Passaram-se uns 15 minutos de pura agonia. A chuva forte e o silêncio tenso. Foi quando o telefone de um deles tocou. Vi o homem atender, falar algo e desligar. Os dois entraram no carro e saíram cantando pneu. Na lama. Agora foram, disse, soltando o ar que nem sabia que estava prendendo. Clarice saiu do esconderijo, pálida. Eram eles, não eram? Com certeza, homens do seu pai ou do Otávio. Como nos acharam tão rápido? Devem ter gente procurando em todas as estradas. Olhei para ela. Clarice, você tem noção do que a gente está enfrentando? A gente não vai desistir fácil. Eu sei. A voz dela estava firme, apesar do medo. Mas eu não vou voltar. A chuva começou a diminuir. Liguei o motor do caminhão. Se o senhor quiser desistir de me ajudar, eu entendo. Ela disse, me olhando nos olhos. Não quero que se meta em problema por minha causa. Olhei para aquela moça corajosa e senti uma emoção que não sentia há anos. Uma vontade de proteger, de lutar por alguém. Eu não vou desistir, Clarice, disse. A gente vai até o fim. E saímos de novo na estrada molhada, com os perigos aumentando, mas com a certeza de que fazíamos a coisa certa. A chuva parou completamente quando chegamos nos arredores de Anápolis. O sol começava a pintar o céu de laranja. Clarice tinha adormecido, exausta. Olhando para ela dormir,
Com o rosto ainda marcado pelas lágrimas secas, senti meu peito apertar de uma ternura que eu já tinha esquecido como era. Parei num posto na entrada da cidade para abastecer e pensar. Clarice acordou. Onde estamos? Anápolis. Preciso entregar a carga, mas antes, vamos resolver sua situação. Esses pés precisam de cuidado médico. Não tenho dinheiro para médico, seu Bento. Quem falou em dinheiro? Vamos numa UPA, serviço público. Fomos primeiro a uma UPA lá no Jundiaí. Clarice ficou nervosa na recepção, mas expliquei que ela sofreu um acidente na estrada, o que não era de todo mentira. Enquanto esperávamos, ela me contou que sempre quis fazer enfermagem. Para cuidar de quem está sofrendo, disse ela. Como o senhor está fazendo comigo. Um médico jovem cuidou dos ferimentos dela. Saímos de lá com uma receita e fomos para o centro. Agora roupas, eu disse. Numa loja chamada Lojas Popular, comprei para ela 2 calças jeans, umas blusas, roupas de baixo e um tênis. Ela protestou, mas eu insisti. É investimento. Você me paga quando se estabelecer na vida. No provador, quando ela saiu vestida com as roupas simples, parecia outra pessoa. Mais jovem, mais leve, mais livre. O vestido de noiva ficou numa sacola. Ela disse que ia guardar, como lembrança do dia em que nasceu de novo. E agora? Perguntou ela quando saímos da loja. Agora a gente acha um lugar para você ficar. Seu Bento, eu estava pensando. Ela hesitou. O senhor disse que vive viajando, que não tem casa fixa. E se eu viajasse com o senhor? Só por um tempo, só até eu me organizar. A ideia me surpreendeu, mas para ser sincero, também me animou. Você tem certeza, Clarice? Vida de caminhoneiro é dura. Prefiro 1000 vezes essa dureza a qualquer coisa que me esperava em Jataí. Olhei para ela, a moça que eu tinha encontrado na estrada horas atrás e que agora propunha se juntar à minha vida solitária. Então, tá decidido. Falei, sentindo um sorriso se formar no meu rosto pela primeira vez em muito tempo. Você vem comigo. Fomos a uma loja de departamentos e compramos o essencial para adaptar a cabine. Um colchãozinho extra, lençóis, uma toalha para ela e uma cortininha para dar privacidade ao beliche. Clarice insistiu em ajudar, organizando nosso espaço pequeno, com a eficiência de quem sempre cuidou de uma casa inteira. A cabine, que antes era só meu abrigo de homem solteiro, de repente ganhou um jeito de lar. Você sabe cozinhar? Perguntei. Sei. Desde os 12 anos que cozinho para a família inteira. Por quê? Porque vamos economizar uma boa grana. Em vez de comer em restaurante, a gente compra as coisas e você cozinha no fogareiro portátil que eu tenho. Os olhos dela brilharam. Posso fazer isso sim, vou cuidar do senhor direito, seu Bento. Não precisa cuidar de mim desse jeito. Somos parceiros agora. Cada um cuida do outro. Depois de organizar tudo, fomos entregar a carga de soja num armazém em Anápolis. Clarice ficou impressionada com a rapidez com que eu descarreguei aquelas 25 toneladas. Como o senhor consegue dirigir uma coisa tão grande? Perguntou admirada. Prática, 23 anos nisso. Terminei de conferir a nota fiscal. Quer aprender? Aprender a dirigir caminhão? Os olhos dela se arregalaram. Por que não? Pode ser útil. Te dá mais uma profissão. Mulher pode ser caminhoneira, claro que pode. Conheço várias, inclusive uma que trabalha com o marido, igual a gente podia fazer. Ela ficou vermelha quando eu disse isso, e eu percebi que tinha falado sem pensar. Nós não éramos um casal, éramos 2 fugitivos tentando recomeçar. Desculpa, disse, sem graça. Não quis dizer... Eu entendi. Ela sorriu. E gostei da ideia. Pegamos uma nova carga, material de construção, para ser entregue em Goiânia. A ironia não passou despercebida. Estávamos voltando para a região onde o pesadelo dela começou. Não tem problema voltar para perto de Jataí? Perguntei. Goiânia é grande, seu Bento, e eles nunca vão imaginar que eu teria a coragem de voltar para perto.
Durante a viagem, Clarice me fez 1000 perguntas sobre o caminhão, as estradas, os lugares. Tinha uma curiosidade de menina que me fazia lembrar por que valia a pena viver. Qual foi a viagem mais bonita que o senhor já fez? Uma vez levei uma carga do Rio Grande do Sul até o Amazonas. Atravessei o país. Vi o pôr do sol na Lagoa dos Patos, as serras gaúchas, os campos do Pantanal. Vi o voo das araras vermelhas, um risco de tinta viva no céu do fim de tarde. Foram 15 dias de viagem, cada dia uma paisagem diferente. Deve ter sido incrível. Foi. Mas sabe qual foi a parte mais triste? Não ter ninguém para dividir aquilo. A gente pode ver a coisa mais linda do mundo, mas se não tem com quem prosear depois, é como se não tivesse acontecido. Agora o senhor tem, disse ela baixinho. Sorri. Agora eu tinha. Paramos para dormir num posto em Itumbiara. Clarice insistiu em fazer a janta no fogareiro. Um macarrão com carne moída, bem temperado, com um pingo de coentro que ela achou para comprar na venda de um posto. Comida simples, mas feita com um carinho que eu não recebia há 8 anos. Está gostoso? Perguntou ansiosa. Está perfeito. E estava mesmo. Não só a comida, mas o momento. Ter companhia. Naquela noite, antes de dormirmos, ela me agradeceu de novo por tê-la salvado. Você não foi salva, Clarice. Você se salvou sozinha. Eu só dei uma carona. Não foi só uma carona, seu Bento. O senhor me devolveu a esperança. Dormimos, em beliches separados, mas pela primeira vez em 8 anos. Eu não me sentia mais sozinho. E assim, 3 meses se passaram. 3 meses viajando juntos, conhecendo o Brasil, dividindo alegrias e apertos. A cada carga entregue, uma parte do medo da Clarice ficava para trás, na poeira da estrada. Ela aprendeu a dirigir o caminhão. Primeiro em estradas de terra, depois nas rodovias. Se matriculou num curso de enfermagem à distância, estudando pelo celular, pelejando com o sinal de internet que vivia caindo nos trechos ruins da estrada. Aos poucos, ela foi perdendo o medo de ser livre. Viu o mar pela primeira vez em Porto Seguro, chorou de emoção ao pisar na areia de Copacabana, maravilhou-se com as cataratas do Iguaçu, se encantou com as comidinhas mineiras, a cada lugar novo. Seus olhos brilhavam mais, seu sorriso ficava mais largo. Sua confiança crescia e a minha solidão diminuía. Não tivemos mais notícias dos homens que nos procuraram naquela noite de tempestade. Ou desistiram, ou estavam procurando nos lugares errados. Clarice mudou. Escureceu o cabelo, cortou bem curto. Passou a usar os óculos de grau que sempre precisou, mas que o pai nunca a deixou ter. Estava irreconhecível. Uma tarde, estávamos parados num posto em Ribeirão Preto, quando ela recebeu uma ligação. Num celular que tinha comprado. Era de uma amiga de infância que tinha conseguido o número não sei como. Clarice, é você mesma? Ouvi a voz do outro lado. Oi, Tailane, sou eu. Meu Deus, menina, todo mundo está te procurando, sua família está desesperada. Como eles estão? E perguntou Clarice, e percebi pela voz que ela estava emocionada. Seu pai está furioso, diz que quando te achar, vai te trancar até você entender que lugar de mulher é em casa. O Otávio cancelou o casamento, óbvio, mas jura que ainda vai te encontrar. E a minha mãe? Como ela está? Lhe percebi a emoção na voz dela. Sua mãe está diferente, Clarice. Desde que você fugiu, ela mudou. Parou de falar com seu pai, não está mais cozinhando para ele. Ontem ouvi ela contar para minha mãe que você foi corajosa, que fez o que ela nunca teve coragem de fazer. Clarice começou a chorar. Lágrimas de alívio, de saudade, de amor. Tailane, diz para minha mãe que eu tô bem, que estou feliz, que ela não precisa se preocupar. Mas onde você está? O que está fazendo? Perguntou a amiga. Estou vivendo pela primeira vez na vida. Estou realmente vivendo, respondeu Clarice. Quando desligou, Clarice veio e me abraçou forte, sem dizer nada.
Ficamos ali, parados, só ouvindo o barulho dos caminhões passando lá fora. Eu podia sentir o coração dela batendo contra o meu peito. Ali naquele momento percebi algo. O que eu sentia por ela tinha mudado. Não era mais só proteção, nem só companheirismo. Era amor. Depois de um longo tempo, ela se afastou um pouco, só o suficiente para me olhar nos olhos. Você está bem? E perguntei. Estou sim. É difícil saber que minha família sofre, mas ao mesmo tempo, sei que tomei a decisão certa, sem arrependimento nenhum. Ela sorriu. Bento, posso te contar uma coisa? Claro. Esses 3 meses foram os melhores da minha vida, não só porque sou livre, mas porque... Ela parou de falar e ficou vermelha igual uma pimenta. Por que o quê? Perguntei curioso. Porque estou apaixonada. Meu coração disparou. Por quem? Perguntei, embora soubesse a resposta. Por você, seu bobo. Ela riu. Por esse homem gentil que me salvou, que me ensinou a ser forte, que me mostra o mundo todo dia. Segurei o rosto dela entre as minhas mãos. Clarice, você tem certeza do que está sentindo? Não é gratidão? Não é carência? Tenho certeza. Sei a diferença entre gratidão e amor. Os olhos verdes brilhavam. E você? Sente alguma coisa por mim? Sinto, admiti finalmente. Estou apaixonado por você desde a 2ª semana de viagem. Mas tenho medo. Medo. De quê? Medo de você ser jovem demais, de estar confundindo liberdade com amor. Medo de estar aproveitando da sua vulnerabilidade. Bento, olha para mim, ela falou séria. Eu não sou mais aquela moça desesperada que você encontrou na estrada. Sou uma mulher que sabe o que quer. E eu quero você. Nos beijamos ali mesmo, no meio do pátio do posto, com caminhoneiros passando e buzinando. Foi um beijo longo, doce, cheio de promessas. Quando nos separamos, eu sabia que minha vida tinha mudado para sempre. De novo. 2 semanas depois, paramos numa cidade pequena no interior de Goiás, chamada Alto Paraíso. Era um lugar simples, bonito, cercado de cerrado e cachoeiras. Alugamos uma casa pequena, com uma varanda de madeira e um pé de goiaba no quintal. E se a gente ficasse aqui por um tempo? Sugeriu Clarice. Você pode trabalhar com fretes regionais, eu posso começar a estagiar num posto de saúde. Podemos ter uma vida normal. Você não vai sentir falta das viagens? Vou, mas também quero construir uma base, um lar. Ela segurou minha mão. Quero casar com você, Bento. De verdade, por amor, por escolha. Tem certeza absoluta? Mas dessa vez, quero usar um vestido que eu mesma escolhi, numa igreja que eu mesma escolhi, com as pessoas que eu amo, de verdade. 6 meses depois, nos casamos na capelinha de Alto Paraíso. Clarice usou um vestido simples, branco, que ela mesma comprou numa loja da cidade. Eu usei o terno que comprei, especialmente para a ocasião. Não tínhamos muitos convidados. Alguns vizinhos que fizemos amizade, um casal de caminhoneiros que conheci nas viagens, a dona do posto de saúde onde Clarice começou a estagiar. Mas tinha uma convidada especial. A mãe de Clarice, Dona Conceição, apareceu de surpresa na véspera do casamento, dirigindo um carro velho, sozinha. Disse que tinha se separado do marido, Virgílio, que estava morando com a irmã em Goiânia e que tinha conseguido nosso endereço através de muito esforço. Vim pedir perdão, disse ela, chorando e abraçando a filha, e vim ver minha menina casar por amor. Foi o casamento mais emocionante da minha vida. Quando o padre perguntou se eu aceitava Clarice como esposa, eu não quase gritei que, sim, igual tinha feito com Ivone. Eu gritei mesmo alto, fazendo a igreja inteira rir e aplaudir. Na festa pequena que fizemos em casa, Clarice dançou comigo a mesma música que eu tinha dançado com Ivone na festa junina em Rio Verde, onde nos conhecemos. Mas não senti culpa, não senti que estava traindo a memória dela.
Senti que estava começando um novo capítulo da minha vida, com a bênção de quem já se foi. Você me fez acreditar no amor de novo, disse para Clarice quando dançávamos. Você me ensinou o que é ser livre, respondeu ela, e me mostrou que liberdade e amor podem andar juntos. Hoje, 2 anos depois, ainda moramos em Alto Paraíso. Clarice se formou técnica em enfermagem e trabalha no posto de saúde da cidade. Eu trabalho com fretes regionais, durmo em casa toda a noite, acordo com café quentinho e beijo de bom dia. Temos planos de adotar uma criança. Clarice diz que quer dar a uma criança órfã o amor e a liberdade que ela mesma só conheceu aos 22 anos. Eu concordo completamente. Às vezes, quando estou dirigindo pelas estradas da região, lembro daquela madrugada na BR-060. Lembro da figura desesperada correndo vestida de noiva, dos pés sangrando, dos olhos cheios de medo. E então olho pelo retrovisor e vejo nossa casa ao longe, com Clarice no quintal, regando as flores que plantou. Entendo agora que aquela noite não foi só sobre salvar alguém. Foi sobre salvar a nós dois. Ela se salvou da prisão de um casamento forçado e eu me salvei da prisão da solidão. Às vezes, ela ainda guarda o vestido de noiva sujo e rasgado no armário. Diz que é para lembrar de onde veio, mas principalmente para lembrar que, quando a gente quer muito ser livre, não existe medo que impeça, não existe tradição que prenda, não existe força que seja maior que a coragem de dizer não. E eu guardo comigo a certeza de que encontrar Clarice naquela madrugada não foi coincidência. Foi o destino me dando uma segunda chance de ser feliz, de cuidar de alguém, de sentir que minha vida tinha propósito. Ontem, ela chegou do trabalho com os olhos brilhando e uma notícia que mudou tudo de novo. Bento, disse, segurando minhas mãos, estou grávida. Senti o mundo parar por um instante. Depois, uma alegria imensa tomou conta do meu peito. Segurei ela no colo e rodei pela casa, os dois rindo igual criança. Tem certeza? Perguntei. Absoluta. Fiz 3 testes. Nosso filho vem aí, nosso filho. Uma criança que vai nascer livre, amada, desejada. Uma criança que nunca vai saber o que é ser tratada como propriedade. Que vai crescer sabendo que pode escolher seu próprio destino. Como você está se sentindo? Perguntei. Feliz. Muito feliz. Ela me abraçou forte. Esse bebê foi gerado no amor, Bento. No amor verdadeiro. Na liberdade verdadeira. Agora, enquanto escrevo essa história numa noite quente de dezembro, Clarice dorme ao meu lado, com a mão na barriga que já começa a crescer. Daqui a 7 meses, nossa vida vai mudar de novo. Vamos ser 3. Penso em como a vida é imprevisível. Há 3 anos, eu era um homem acabado, sem esperança, sobrevivendo na estrada porque não sabia fazer outra coisa. Clarice era uma prisioneira preparada para ser vendida como gado. Hoje, somos uma família. Amamos, somos amados, construímos nosso próprio futuro. A estrada ainda me chama às vezes. Quando pego um frete para a cidade distante, sinto a nostalgia dos tempos em que era só eu e o caminhão. Mas agora, sempre volto para casa. Sempre volto para onde está meu coração, porque descobri que liberdade não é só poder ir embora. Liberdade é também poder ficar quando se quer ficar, poder escolher por quem lutar, poder decidir o que é importante na vida. E o que é importante na minha vida tem nome, Clarice. E logo vai ter outro nome também, do bebê que está chegando. Se alguém um dia me perguntar qual foi o melhor frete que já carreguei, vou responder sem hesitar. Foi uma noiva fugitiva que encontrei numa madrugada de março, correndo descalça, na BR-060. Carreguei ela por 3 meses nas estradas do Brasil e ela carregou meu coração para longe da solidão. Foi o frete mais valioso da minha vida e o único que nunca vou querer entregar. Calma que ainda não acabou. Se você ouviu a história até aqui, você com certeza está gostando. Então te peço que se inscreva no canal e deixe o like.
Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo mais histórias. E comente de qual cidade e estado você é. Agora, o finalzinho da história. Hoje, 5 anos depois daquele encontro na estrada, Bento e Clarice vivem felizes em Alto Paraíso com seus 2 filhos, João Bento, de 4 anos, e Ana Ivone, de 2. Bento ainda trabalha como caminhoneiro, mas agora só faz fretes regionais, sempre voltando para casa no mesmo dia. Clarice se formou enfermeira e coordena o posto de saúde da cidade. Dona Conceição mora numa casinha nos fundos da propriedade do casal, ajudando a cuidar dos netos e descobrindo aos 60 anos o que é ser realmente feliz. Nunca mais voltou para Jataí. Virgílio tentou por anos encontrar a filha, mas desistiu quando soube que ela tinha se casado e constituído família. Otávio se casou com outra jovem em arranjo similar, mas a nova esposa também fugiu 6 meses depois do casamento. O vestido de noiva, sujo e rasgado, ainda está guardado no armário. De Clarice, agora como relíquia de uma história de coragem e renascimento. Às vezes, nos aniversários de casamento, ela o mostra para os filhos e conta como conheceu o pai deles, numa noite em que decidiu que preferia morrer livre a viver prisioneira. E Bento, sempre que passa pela BR-060, diminui a velocidade naquele trecho onde tudo começou, sussurra uma oração de gratidão e sorri, pensando em como o destino às vezes se veste de noivo e aparece correndo na madrugada, quando a gente menos espera.